Quem encontrou 1 Samuel capítulo 1 diz amém? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: Houve um homem de Remataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava, para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. A outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Queridos, o livro de 1 Samuel, ele retrata a passagem do período dos juízes para o período dos reis de Israel. Os juízes nada mais eram do que os líderes militares dos exércitos. E além de serem esses líderes, eles também assumiam uma posição de juízo, como o próprio nome diz, juízes. Eles julgavam as questões legais do povo. Esse ciclo dos juízes, que eram os líderes que governavam Israel, se encerra com um homem chamado Samuel. Esse homem, além de juiz, ele era sacerdote e profeta. No capítulo a qual lemos, nos fala a respeito do pai de Samuel. O pai de Samuel se chamava Eucana, Eucana que tinha duas esposas, uma se chamava Ana e outra Penina. Naquele tempo e nos costumes judaicos era permitido mais de uma esposa, por isso que aparece essa ambiguidade aqui nesse texto. No texto a qual lemos, nos fala que Eucana, ele era de Remataim Zofim, era uma cidade que ficava localizada na montanha de Efraim, nos termos de Israel. Ele tinha duas mulheres, como eu já disse, uma Ana e outra Penina. Só que a história nos conta que Ana não tinha filhos, mas Penina tinha filhos. E todo ano, Eucana e sua família subia a Siló para adorar ao Senhor. E ali oferecer sacrifícios ao Senhor Jesus, em Siló. Guarde bem, ele morava, e sua família moravam em Remataim Zofim, uma cidade que ficava numa montanha. Mas para adorar ao Senhor, ele tinha que subir mais um pouco e ir até Siló. Aleluia! Para adorar ao Senhor, ele saía de Remataim Zofim, onde estava a sua casa, e ele ia até Siló para adorar a Deus. Remataim Zofim era onde ficava a sua casa. Quem aqui não gosta da sua casa? A casa é o comodismo, é o nosso lugar onde nós podemos descansar. Tem uns que gostam tanto de casa que falta mofar dentro de casa, de tanto que são caseiros. Mas Remataim Zofim era a cidade onde ficava a casa deles. O lugar de comodismo, o lugar de descanso. Mas para adorar ao Senhor, eles tinham que subir até Siló. Para adorar ao Senhor, eles não podiam adorar em casa, não. Eles tinham que ir até o tabernáculo, que ficava em outro ambiente, que não era o ambiente de descanso, que não era um ambiente de comodismo. Nós estamos no primeiro culto jovem do ano, e eu estava muito preocupado. Eu falei: Senhor, o que eu vou falar para a tua igreja? E ele falou: fala para minha noiva que 2025 é um ano de mudar de ambiente. É um ano que para adorar ao Senhor, não dá mais para adorar no comodismo. Não dá mais para adorar na intriga, não dá mais para adorar na briga, não dá mais para adorar a Deus na confusão. Mas nós temos que mudar de ambiente para adorar ao Senhor.
Está na hora de sair de Remataim Zofim e subir para Siló, adorar a Deus. Eu não sei qual é o ambiente que te atrapalha de adorar a Deus, mas você sabe. E o Espírito Santo já está tocando no seu coração. Ai, a Siri canta, lava cantaia. Quem sabe é algo que aparentemente não tem nada de errado, mas toma o lugar de Deus no seu coração. A palavra que o Senhor está dizendo é: muda de ambiente para me adorar. Sai desse comodismo e me adora em espírito e em verdade. Aleluia. Lembra que eu falei que eles já estavam na montanha, mas não era alto, já estava bom. Aparentemente era alto, mas para adorar o Senhor tinha que subir um pouco mais. Quem sabe, aparentemente para nós já está bom, está tudo ótimo, a nossa vida espiritual está perfeita, mas nessa noite o Espírito Santo fala para mim e para você: é hora de subir um pouco mais na minha presença. Aleluia. É noite de subir um pouco mais na presença de Deus e deixar para trás tudo aquilo que é empecilho para mim e para você. Quem entendeu diz amém. Aleluia. Eles subiam e ali adoravam a Deus. Quero ser bem sucinto com os irmãos. Eles subiam de ano em ano para oferecer e sacrificar ao Senhor Jesus. E quando eles chegam ao tabernáculo a sacrificar ao Senhor, verso 3, permaneça com a sua Bíblia aberta. Diz assim: e subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Perceba que Eucana e sua família, para entrar no ambiente de adoração, eles tinham que mudar de lugar. Mas Ofni e Finéias não, eles estavam no ambiente da adoração. Eles já estavam no lugar onde se cultuava a Deus, eles eram sacerdotes da época. Meu Deus, aleluia. Eu estou falando de dois jovens, dois rapazes, dois homens, que estavam dentro da casa do Senhor, mas estavam em erro diante do Senhor. Eles estavam até oferecendo sacrifício, eles estavam até trabalhando, mas eles não estavam conforme o Senhor se agrada, do jeito que o Senhor quer. Quem sabe eu estou falando para alguém aqui, que você está aqui nessa noite e a sua vida não está da maneira que agrada a Deus, e você sabe que não está. Você sabe que o Senhor não está se agradando das suas práticas, das suas obras, da sua vida, mas hoje é noite de mudar de ambiente na presença de Deus. Ainda há esperança, Labaias. Ainda há esperança para Ofni e Finéias. Para eles não teve não. Para eles não teve não, eles foram mortos. Mas para você aqui nessa noite, tem esperança e tem solução. Quem pode levantar a mão e adorar a Deus? Bendito é o nome do Senhor. Verso 4. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções à sua mulher, a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a sua madre. Queridos, procurando umas palavras para expressar melhor os irmãos. Aquilo que afetava a Ana era ela não poder gerar. Naqueles tempos, uma mulher que não tinha filhos, ela tinha sobre si um opróbrio, ela tinha uma vergonha, ela era mal vista porque ela não tinha filhos, porque os filhos não só eram sinal de bênçãos, mas são bênçãos na vida dos pais, na vida de um casal. E os filhos eram um sinal de bênção.
E naquele momento, Ana, ela via que ela não tinha condições de gerar, ela era estéril. Ela era estéril. Aquela situação que tanto entristecia ela, sabe quem tinha colocado? Era Deus. Olha o que a Bíblia diz. Embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Quem tinha cerrado a madre de Ana? Foi o diabo? Foi o diabo? Foi Deus. Foi Deus. Eu quero te dizer aqui nessa noite que muitas vezes vai ter situações na minha e na sua vida que não vai ser operação do inimigo, não vai ser um maligno tocando na sua casa, mas vai ser o próprio Deus tocando na minha e na sua vida para um propósito maior, Aleluia. Quem tinha cerrado a madre de Ana era o próprio Deus, Tem situações, irmãos e irmãs que me ouvem, que não é ninguém mais a não ser o próprio Deus, que está nos colocando em prova e em xeque, para ver onde está o nosso coração. Aleluia. Tem situações que são o próprio Deus, é o próprio Deus que vai precisar fechar a porta. É o próprio Deus que vai permitir a doença. É o próprio Deus que vai permitir o acidente. Mas para quê? Para a glória do nome dEle. Para a glória do nome dEle, tão somente. Muitas vezes nós como homens não conseguimos entender o trabalhar de Deus. É muito difícil entender o trabalhar do nosso Deus, porque Ele está fora do nosso tempo. Mas eu te digo nessa noite, descansa no Senhor, porque Ele sabe o que faz, e até mesmo nas lutas, nas provas, nas dificuldades, Ele cuida de tudo, e sabe o melhor para a minha e para a sua vida. Aleluia! Deus fechou a madre de Ana, foi Deus que fechou a madre de Ana, não foi o inimigo, foi o próprio Deus. Verso 4 a seguir, verso 5, verso 6. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Irmãos, Ana e Penina, elas tinham parte da comunhão do mesmo esposo. Mas quando a Bíblia vai se referir a Penina em relação a Ana, fala a sua rival. Quem é que serve ao mesmo Deus? Todos nós servimos ao mesmo Deus, fiel, verdadeiro, justo e poderoso. Eu quero te dizer que muitas vezes vai aparecer pessoas que têm parte do mesmo esposo, mas que serão quase rivais diante de você. Servem ao mesmo esposo, têm comunhão com o mesmo esposo, estão no mesmo ambiente, mas provavelmente não vai ter a mesma comunhão contigo. O Senhor está dizendo, abra os seus olhos e discirna quem são os seus amigos e quem são os seus rivais. Ah, macanta, labacire, milicai. Aramirica, lavaciandaraia. Inimigos disfarçados de amigos. Muitas das vezes lá na escola vai aparecer um amigo. Aparentemente é um amigo, mas não é. É seu inimigo. Vigia com que círculo de amizade você está entrando. Peça a direção de Deus. Senhor, nas minhas amizades eu quero a tua mão. Aleluia, Senhor, por onde eu passar eu quero a tua mão. Senhor, no ambiente que eu estiver eu quero a tua mão, porque eu quero estar perto de amigos e de pessoas de Deus, e não de rivais e de inimigos, na presença do Senhor. Aleluia. Elas serviam o mesmo esposo, elas tinham comunhão com o mesmo esposo, só que ela provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ela irritava Ana por algo que o Senhor Deus tinha feito.
por algo que o próprio Deus tinha feito. Verso 7. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. A outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Queridos, Penina foi alguém que apareceu na vida de Ana. Como eu já disse, na nossa vida, muitas das vezes vão aparecer muitas peninas. Muitas peninas, e às vezes da onde nós menos esperamos. Penina ia e irritava Ana por aquilo que Deus tinha feito. Penina ia de ano em ano, todo ano. Eles saíam de Ramataim Zofim até Siló. E todo ano, a abençoada da Penina fazia questão de irritar ela. Todo ano, todo ano. Sabe o que ela fez de tanto ser irritada? Ela chorava e não comia. De tanto ela ser irritada, de tanto ela ficar ali no pé de Ana, ela começava a se irritar e não comia o que Eucana entregava para ela. E não comia o que Eucana colocava para ela. Queridos, Eucana também, Penina também pode ser figura do próprio inimigo, que se levanta contra a minha e contra a sua vida, para fazer com que eu e você desanimemos e não comemos as coisas que Deus tem colocado na nossa vida. Penina é figura do próprio diabo, que vai se levantar contra mim e contra você, jovem, para fazer a gente desanimar do meio do caminho e parar de comer a palavra de Deus e parar de se alimentar das coisas do Senhor. Ele vai se levantar, Penina vai se levantar contra mim e com você. E o que você vai fazer com isso? Você vai chorar? Você vai abaixar a sua guarda? Você vai desanimar? Ou você vai clamar ao Senhor do céu? Ou você vai clamar ao Senhor e vai levar a Penina até Deus e orar ao Senhor? A solução não é parar. A solução não é desistir quando Penina se levantar, mas a solução é chegar até Deus, que pode todas as coisas, e repreendê-lo no nome de Jesus. No nome de Jesus, irmã, o mal já caiu por terra na sua vida, você crê? No nome de Jesus, irmão, o mal foi embora e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Hoje o Espírito Santo coloca uma placa na frente de alguns jovens: está proibido parar e estacionar. Não é hora de parar, é hora de avançar para aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu me lembro um dia, eu estava voltando da escola, e eu tinha descido do ônibus, estava chegando já em casa, e descendo assim a avenida, estava passando muita luta, muita luta. Tenho só 16 anos, mas jovem passa a luta, irmãos? Os jovens que eu digo, os jovens passam luta? Passam. E aquele dia eu estava enfrentando uma guerra muito terrível, muito terrível. E eu falei: Jesus, eu estou cansado. Jesus, está difícil. Eu falei, porque você tem que falar para o Senhor, irmão, com sinceridade, aquilo que está passando no seu coração. Aquilo que está passando. Não extrapolar, não, mas desabafar. Pode falar com o Senhor o que está passando no seu coração. Eu orando em espírito, eu falei: Senhor, está difícil, Pai, está difícil, muito preocupado com as coisas do futuro, enfim. E aí eu estava descendo a avenida e eu vi a placa: proibido parar e estacionar. Aí o Senhor falou comigo: não é hora de parar. Deus está dizendo para alguns jovens aqui: não é hora de parar, não é hora de parar, não é hora de parar. O que eu tenho contigo não acabou, não acabou, não acabou. Não é hora de parar na presença de Deus, não é hora de estacionar.
Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Não é hora de parar, não é hora de desanimar. Verso 8. Eucana chega para ela e fala: Ana, por que você chora? Por que você não está comendo? Por que está mal o teu coração? Por que está mal o seu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eucana aqui é a figura do próprio Deus neste versículo. Ele chega para mim e para você e fala: por que você está chorando? Por que você não está comendo? O que está passando no seu coração que está te entristecendo? O que é que está te abatendo? Ele está perguntando para mim e para você: o que é que está te entristecendo? O que é que está te abatendo? Fala para o Senhor aí agora. Fala para o Senhor aí agora. O que é que está te abatendo? O que é que está te entristecendo? Curva sua cabeça, curva sua cabeça. Soberano Deus e Pai, Senhor, conta para o Senhor o que está tomando, o que está te inculpando, o que está passando no seu coração. Senhor, eu não conheço as preocupações dos meus irmãos, mas Tu sabe. Tu não só sabe, Jesus, como o Senhor vê de perto. O Senhor vê de perto o que passa no coração. Passe em revista agora, Senhor, e colhe as lágrimas. Colhe, Jesus, o que essa irmã está dizendo. Atende, Deus, atende, Pai, essa oração. Nós cremos em Ti, Pai, por isso nós oramos em Teu nome, porque nós sabemos o que Tu podes fazer. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Te queriana la macanta la massa. Ele conhece, irmã, Ele conhece o que tu passa. Quando ninguém vê, Ele vê. Quando ninguém enxerga, Ele enxerga. Ele sabe o que está passando no seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Eucana, chega e fala para ela: eu não te sou melhor do que 10 filhos? Eu não te sou melhor do que 10 filhos? Aparentemente pode até parecer que Eucana estava sendo arrogante. A mulher estava triste porque não podia gerar, mas chega: eu não sou melhor do que 10 filhos? Aparentemente parece ser arrogante, mas não. Ele estava querendo dizer: olha para mim, eu estou aqui com você. Eu não sou melhor do que 10 filhos para você. Eu não te sou melhor do que aquilo que você está pedindo. Sabe o que o Senhor Deus está dizendo? Antes de você pedir algo para Ele, lembra que Ele é contigo. Lembra que Ele é com você. Ele está dizendo: antes de eu realizar, tá bom, você está me pedindo, não tá? Eu vou fazer, eu vou operar, eu vou agir. Mas antes disso, lembra que eu sou com você todos os dias. Até a consumação do século, foi o que Ele disse: eu sou com você. Eu não te sou melhor do que 10 filhos. Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. E ali, Ana, depois de ouvir isso de Eucana, ela se levanta, come. A Bíblia não fala o que ela diz. Então provavelmente ela não diz nada, ela só escuta. E Ana sai, chega a uma cadeira perto de um pináculo do templo, verso 10. Diz: com amargura ela ora ao Senhor. Já estou caminhando para encerrar com os irmãos. Com amargura de alma, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Abundantemente. Ela orou ao Senhor. Ela orou ao Senhor. Glória a Deus. Ela orou ao Senhor. E ali naquela oração ela faz um voto, onde ela diz: Senhor, se Tu me deres um filho,
eu te darei ele todos os dias da sua vida, não se passará na sua cabeça navalha. E ela ali, no seu momento de tristeza e de angústia, ela faz um voto com o Senhor. E Ana está ali fazendo aquele voto com o Senhor Jesus, e ele vê que ela não falava palavras, mas ela tão somente balbuciava com a boca, e ele pensa que ela está bêbada, ele pensa que ela está embriagada e cheia de vinho. Só que Ana levanta e fala para ele: não tenhas a sua serva, pois, por filho de Belial, filho do diabo. Eu não estou bêbada, eu estou orando ao Senhor, aleluia. E Eli, vendo isso, ele diz: vai em paz. Verso 17: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E ela disse, ela comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Ela ouve a palavra de Eli e ela creu. Ela creu, ela creu, ela creu. Depois que ela orou, ela creu nessa noite, irmão. Após você fazer essa oração, depois que você contou para o Senhor o que estava passando aqui, sabe o que você vai fazer? Você não vai desanimar não. Você vai crer no Senhor Jesus. Você vai crer no Senhor, porque Ele pode operar na minha e na sua vida. Ana foi falar com os amigos? Ana não foi falar com os amigos. Ana não foi falar com os vizinhos. Não, a Bíblia diz que ela chega e ora ao Senhor. Tem soluções que não está no seu amigo, não está no seu vizinho, muitas das vezes não vai estar até no próprio pastor, na pessoa que é o nosso líder, mas vai estar no Senhor Jesus, e tão somente nele, e você tem que contar para ele aquilo que você precisa. É ao Senhor. Depois que Ana ora, a Bíblia diz que ela vai para casa. Eucana a conhece, e a Bíblia diz, verso 19: e o Senhor se lembrou dela. Se coloque de pé, aleluia. E o Senhor se lembrou de Ana, depois que ela orou ao Senhor e contou o que estava passando no seu coração. Eu não sei o que você está passando. Aleluia. Quem olha para nós não entende. Os irmãos estão aqui, mas não vê meu coração. Eu olho para os irmãos, mas eu não sei o que passa. Mas tem um que sabe. Tem um que sabe o que passa no mais íntimo do nosso coração. E o nome dele é Senhor Jesus, e ele está aqui no nosso meio.